Salvador nosso. Salvador nosso. Oh, Ele é glorioso. Glorioso Senhor. Emmanuel, Deus é conosco. Oh, Ele é a fonte e o Cordeiro. Então diga Emmanuel. Oh, Emmanuel. Sim, Emmanuel. Seu nome é Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Seu nome é Só mais uma vez diga assim: Cristo, o nome mais alto. Cristo, nome mais alto. Ele é o Salvador. Salvador nosso. Oh, e tão glorioso. Glorioso Senhor Emmanuel. Oh, Deus é conosco. Ele é a fonte que mais nunca vai secar. O Cordeiro de Deus. Então diga Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Seu nome é Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Suas vozes, banda, suas vozes, diga assim: Emmanuel. Igreja, Emmanuel. Seu nome é Emmanuel. Aleluia. Aplaude bem forte o nome do Senhor. Jesus é o Emmanuel, Ele estará conosco sempre. Amém? Aleluia. Quero mais uma vez saudar a igreja com a paz do Senhor. Bom dia. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos na carta de Tito, capítulo 2. Tito, no seu capítulo 2, é o texto que nós estaremos a ler. E assim quero convidar a igreja para abrir as suas Bíblias e acompanhar ali na sua Bíblia, ou então no seu dispositivo. Diz assim a palavra de Deus na carta de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras,
não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados, ou as jovens recém-casadas, a amarem o seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos a toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu santo e bendito nome e a oportunidade que o Senhor nos oferece de podermos partilhar a palavra da salvação. E que esta palavra, ó Pai, venha falar nos nossos corações, venha ministrar e venha nos transformar e nos desafiar para toda a boa obra. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Este quadrimestre nós estamos a falar sobre transformação. Transformação é o nosso assunto e hoje nós queremos falar de relacionamentos transformados e saudáveis no corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa de relacionamentos transformados e relacionamentos saudáveis. Quando o corpo de Cristo não tem relacionamentos transformados e relacionamentos saudáveis, o corpo de Cristo torna-se um corpo enfermo, um corpo doente, um corpo que precisa de uma consulta e de alguns exames para poder então descobrir o que está a deixar o corpo doente. Então precisamos fazer esta avaliação do corpo de Cristo. E o único que tem a autoridade de avaliar o nosso corpo é Cristo Jesus, porque nós lemos em João 1:29 que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que restaura os relacionamentos quebrados, relacionamentos doentes. E hoje nós estamos a viver uma crise de relacionamentos completamente doentes, completamente feridos, ao nível das famílias, ao nível da organização e até ao nível da própria igreja. Nós temos pessoas com relacionamentos completamente quebrados. É necessário que haja um restauro, é necessário que haja uma reforma nesses relacionamentos doentes. Por ser Jesus o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, transforma o nosso relacionamento e, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus. E como funciona então o relacionamento na família de Deus?
Quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a pertencer a uma família cristã. Nós recebemos um novo nome, chamados filhos e filhas de Deus. E aí passamos a pertencer a uma igreja, a uma família chamada igreja. E ao pertencermos nessa família chamada igreja, esta família tem regras, tem os costumes, tem a maneira como ele deve viver, deve se proceder para que os relacionamentos tornem-se realmente saudáveis. Se não obedecermos os critérios que a Bíblia, a palavra de Deus nos orienta para que os relacionamentos sejam saudáveis, nós não vamos conseguir viver de forma saudável, mas vamos viver se ferindo todos os dias, picando-se uns aos outros e, infelizmente, a igreja, o corpo de Cristo fica completamente degradado. É importante viver, e a palavra de Deus vai fornecer então diretrizes muito práticas de como devem funcionar os relacionamentos na família, que é a igreja do Senhor, a partir dos líderes até aqueles que são os membros. E é oportuno nós falarmos de relacionamentos saudáveis hoje, por conta deste ato que nós acabamos aqui de fazer, que é a apresentação, que é a reafirmação do compromisso daqueles que estão trabalhando aqui na seara. Esta seara que é grande, mas ainda tem poucos os ceifeiros. É importante começar por dizer que este grupo que foi aqui apresentado precisa ter relacionamentos saudáveis. A Bíblia, a palavra de Deus, em Amós 3,3 vai dizer assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Com certeza não vão andar juntos, vão se desentender e o trabalho não vai avançar. Se esta equipa que nós apresentamos aqui tiver desentendido, não tiver focado naquilo que é a visão e a missão da igreja, nós não vamos conseguir avançar. Vamos ser um grupo organizado, mas completamente desorganizado nas suas ideias. Podemos até nos apresentar e estratificar: este é o coordenador, este é o líder do departamento A e B, mas se não estivermos organizados e focados na missão e visão da igreja, nós não vamos a lado nenhum, não vamos conseguir alcançar o objetivo, que é a meta, que é aquilo que nós queremos, que tenhamos uma igreja salva e discipulada. É importante que nós tenhamos nossos relacionamentos todos firmados em Cristo, e os líderes e aqueles que estão na casa do Senhor tornem-se modelo em todas as esferas, em todos os lugares aonde o irmão, a irmã estiver, seja o modelo, e esse modelo é Cristo Jesus. Não existe nenhum outro modelo que nós possamos seguir, que nós possamos imitar, a não ser Cristo, porque todos nós trabalhamos para que nós cheguemos até a estatura do varão perfeito. Então, o livro de Tito, nos 2 primeiros capítulos, vai fornecer essas descrições muito práticas de como cada membro deve funcionar na família, deve funcionar na igreja. O funcionamento saudável da família, da igreja, é extremamente importante para o desenvolvimento espiritual da vida de cada membro na família de Deus, em tornar-se modelo para o mundo ao nosso redor. Então, a falta de relacionamentos saudáveis, principalmente na igreja, Satanás aproveita para poder destruir a obra de Deus, porque esta é a tarefa de Satanás. Satanás simplesmente ele quer se impor no meio daqueles que são chamados filhos e filhas de Deus para trazer desavença. E quando há desavença, não há progresso. Então, a Bíblia é o guia oficial, que vai nos dar então estas orientações para nós podermos ter uma vida, uma liderança, uma orientação, uma comunidade entre os filhos e filhas de Deus de forma saudável. Se nós não obedecermos, se nós não treinarmos, se nós não prepararmos aqueles que vão continuar com a obra simplesmente vai parar, não vai ter pernas para poder andar. Então, cada pessoa
deve assumir a sua responsabilidade e viver de forma a relacionar-se com outro, de maneira que a palavra de Deus venha imperar. Então, Paulo, nesta palavra, vai trazer instruções sobre como diferentes membros da família devem viver e devem relacionar-se uns aos outros. E o texto vai começar no versículo número 2, a trazer algumas descrições muito importantes, que ele vai dizer assim: quanto aos homens idosos, ele vai chamar aqui atenção aos homens idosos, e aqui pode se referir a idosos em idade e a idosos também na vida cristã, aqueles que já são adultos, aqueles que já têm uma caminhada de fé. Quanto a estes, ele está a pedir simplesmente que eles sejam temperantes, sejam respeitáveis, sejam sensatos, sejam sadios na fé e no amor, né? E quando ele está a mencionar, eu parei para olhar para cada aspecto, o que Paulo queria realmente dizer. Quando ele está a dizer, sedes temperantes, né? Ele está a dizer que o líder deve ter virtudes, né? Virtudes de alguém moderado, alguém que quando aborda o outro irmão, aborda realmente com esta temperança. Alguém que quando fala com seu irmão, fala com responsabilidade. Alguém que quando aconselha o seu irmão com responsabilidade, no sentido de lhe fazer voltar e se lembrar aonde caiu. Alguém que quando aconselha a partir da palavra de Deus, aconselha e na sua fala tem sim, conseguimos notar essa temperança. As nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos atos precisam ser atos temperados. É isso que aqueles idosos devem fazer. Também devem ser pessoas dignas de respeito, que quando olhamos para ele, nós nutrimos um respeito, porque nós vimos que ele é realmente uma referência, ele é um exemplo a seguir, a sua maneira de se proceder. Nós conseguimos tirar exemplos práticos para a aplicação da nossa vida prática. Então, aqueles que servem devem ser respeitáveis, devem nutrir respeito, e não só na casa do Senhor, mas lá na sociedade, na tua família, lá no teu local de serviço. As pessoas devem olhar para ti com respeito, e quando eles quiserem blasfemar o nome do Senhor por causa de ti, eles vão dizer: não, nem todos são assim. Tem também aqui pessoas que verdadeiramente são filhos e filhas de Deus. Esses mais velhos, os idosos também, devem ser prudentes. Devem ser prudentes na sua maneira de agir. Antes de fazer alguma coisa, precisam ser muito, mas muito cautelosos, muito prudentes. Até que ponto esta minha ação vai glorificar o nome do Senhor? Até que ponto esta palavra vai edificar? Será que há prudência na minha abordagem? Será que há prudência na minha maneira de agir, no meu caráter? Há isto. Precisamos parar e olhar para todos esses aspectos, e também devem ter uma saúde espiritual, uma saúde na sua fé, devem ser também sadios no amor, devem ser também perseverantes em todos esses aspectos. Sendo assim, os relacionamentos vão funcionar de forma boa, de forma aprazível e de forma que o nome do Senhor há de ser, então, glorificado. E quando ele está a olhar para todos esses limites, o texto vai continuar a mencionar aqui nos versículos subsequentes, e agora vai olhar para as mulheres, né? As mulheres idosas. Em cima falou dos homens idosos, mas também vai trazer esta questão das mulheres idosas, e ele vai dizer assim: essas mulheres devem ser sérias no seu proceder. Amém. Devem ser sérias na sua maneira de proceder, na sua maneira de agir, na sua maneira de fazer as coisas. Devem ser sérios, porque os nossos relacionamentos ou o nosso comportamento fala muito
alto no nosso relacionamento. Não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, e Tiago vai fazer menção desses aspectos. Não sede somente ouvintes, mas sedes praticantes da palavra de Deus. Ao sermos praticantes da palavra de Deus, nós estamos a ser sérios na nossa maneira de proceder, porque estamos a proceder segundo o nosso manual de instrução, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando as mais novas, o texto vai dizer que não caluniadoras, né? Porque uma mulher séria não é caluniadora, uma mulher séria não é a escrava dos seus belos prazeres, dos seus desejos. Os seus desejos não falam muito mais alto do que a palavra de Deus. Uma mulher séria é aquela que é mestra do bem, é aquela que faz sempre o bem, é mestre, faz bem as coisas e ela é exemplo, é alguém a seguir. Isto é seriedade, e isso exige-se daquelas que são as mulheres, que são filhas de Deus, a fim de que esta sua seriedade vai servir de instrução para as jovens recém-casadas, também a poderem se proceder bem no seu lar. Muitas vezes é que quando há aqueles conselhos em que senta-se as mamães estão a fazer um programa, por exemplo, de poder fazer a recolha de todas aquelas recém-casadas, aquelas que casaram, para que elas possam fazer parte do grupo da Sociedade de Senhora. E isso tem que estar claro, que quando você é casada, automaticamente você é parte, você pertence no grupo da Sociedade de Senhora. Assim como o jovem, quando é casado, deve fazer parte do grupo da sociedade de homem. E o trabalho de rastreio que as mamães estão a fazer, de saber quais são os que casaram agora para fazer parte, os homens também deviam fazer. Porque nos encontros de Senhora há instrução da palavra de Deus. Nos encontros dos homens há instrução da palavra de Deus, e essa palavra vai te ajudar a viver bem e a conduzir de forma saudável o teu lar. Se você começar a se furtar deste encontro, você está a cavar a sepultura com as suas próprias mãos. Então é importante que os homens e mulheres de Deus façam parte desses encontros. E as mestras do bem, aquelas que já estão lá no grupo da Cidade de Senhora já há algum tempo, lembrem-se que estas jovens que estão a entrar agora sabem muito sobre a vida das mamães, e que quando você levanta para dar o conselho a esta mamã, ela já está a ver se realmente esta mamã é séria ou só está a falar porque está na casa do Senhor, ou só está a falar porque ela é líder, porque ela pode falar sobre o assunto. Não, as pessoas não aprendem apenas com o que nós falamos, mas aprendem com a nossa própria vida. Então, antes de levantar para poder aconselhar, tenha certeza que você é mestra do bem, que você não se envolve em escândalos da comunidade. Você não é aquela mamã que ao longo da semana você vive a vida de forma normal e acha que é normal, lança palavrões, usa tantas outras coisas, mas quando chega na casa de Deus, você quer aconselhar, você quer ser esta moralista sem moral. Não, o mundo já está cheio de moralistas, o mundo precisa de exemplo, o mundo precisa de espelho, o mundo precisa de pessoas que dão evidências da sua fé de forma clara. Estou a me lembrar, uma vez em Luanda, nós decidimos, eu e a esposa, andarmos de autocarro. E lá nós estivemos lá no autocarro, e era numa quarta-feira. Lá no autocarro, e em Luanda, para o autocarro poder parar, você tem que bater e bater com muita força. E a senhora batia, e o motorista não conseguia parar por uma razão, porque não tinha espaço ou porque não estava a ouvir. E aquela mamã começou a soltar cobras e lagartos na sua boca, começou a dizer todos os nomes possíveis, a chamar o motorista, vai para não sei o quê, vai para não... E era muito feio, era muito desconfortável a maneira como aquela senhora estava a tratar o motorista e as pessoas que estavam ali até o cobrador. E de repente, então, o motorista parou e a senhora desceu e na sua pasta tirou o pano, e era o pano da igreja, e disse assim: se eu não sei o que me fizeste atrasar no culto de quarta-feira. Esse é o tipo de cristianismo que nós estamos a viver. Ela está a ir na igreja,
está a ir adorar o nome do Senhor, mas as palavras que ela está a dizer não dignificam nem glorificam o nome do Senhor. É mestra do bem? Não, não é mestra do bem. Aquela jovem que é membro da sua igreja, está lá também no autocarro, está a ouvir os palavrões que estão a sair da boca daquela mamã. Aquele jovem que também é parte da sociedade de homem, conhece muito bem as curvas que aquele papá faz. Ele sabe que é o papá lá na igreja, mas é aquele que namora com a jovem dali, com outra jovem lá do serviço, e quando anda, todo mundo já sabe que aquele é o papoite, né? É o papoite que sempre que no dia 14 até algumas mamás da igreja, que quando estão a dar presente, dão até champanhe, dão garrafa de vinho no seu amado, seu marido. Ele é que está a incentivar essas questões dentro disso. Como é que você vai passar este exemplo para aqueles jovens? Os nossos jovens hoje estão muito mais atentos do que nós imaginamos que eles estão atentos. Então, a Bíblia está a chamar aqui a atenção para que nós possamos ser esses exemplos, possamos ser luz. E aos jovens, né, a Bíblia também não fica calado. Também está a chamar a atenção aqui aos jovens, que eu costumo dizer, a minha geração. A minha geração parece que hoje ela perdeu o norte, perdeu a orientação. Isso porque muitas vezes, se calhar, aqueles que deviam sentar para instruir, né, para chamar a atenção, para pegar a mão e dizer vamos caminhar, abandonaram essa tarefa. E simplesmente essa minha geração está a andar a sua própria direção. Hoje a orientação que ele mais tem é apenas daquilo que as redes sociais vão falar. E agora com o ChatGPT, todo mundo vai buscar conselho até na inteligência artificial para viver. Mas a Bíblia está a dizer assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, fale para os jovens, para que em todas as coisas sejam criteriosos. O jovem cristão é aquele que tem critérios de agir, que sabe quando e como deve agir. O jovem cristão não pode agir da maneira como todo mundo age. Já que todo mundo participa daquelas festas do Siga la Luna, nós também vamos, né? Já que todos os jovens participam do carnaval, nós também vamos, porque é assim, e é uma obrigação, e ele se mistura com a vida. O jovem cristão tem critérios e critérios a seguir. E esses critérios estão escritos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá os critérios que nós devemos seguir para que nós possamos nos tornar padrão de boas obras. Amém. Hoje está difícil encontrar padrão de jovens que nós vamos indicar. Este jovem é um exemplo. Você hoje pode dizer, eu coloco a minha mão no fogo, porque este jovem é padrão. Amanhã você vai te dizer assim, aquele jovem que disseste que é testemunha, é padrão, olha o que fez, e as denúncias vão sair. Satanás está atento e anda como leão. A Bíblia vai dizer que anda como leão à procura de quem possa o tragar. O jovem cristão precisa estar atento e ter critérios. É interessante que nesta semana, desde quarta-feira, nós começamos a falar e a conversar com a juventude assuntos relacionados à vida da juventude no que diz respeito ao namoro. Hoje o conceito namoro está completamente deturpado. Entende-se que namoro é ir para o quarto e se fechar lá e ir para a cama. Esse é o conceito deturpado que existe hoje. Mas não é esse o padrão que a Bíblia apresenta de namoro. A Bíblia tem o padrão de como os jovens cristãos devem namorar, como devem andar. E precisamos voltar aos critérios. E na quarta-feira os jovens refletiram sobre o propósito do namoro. O que é realmente o namoro? Será que é um passatempo? Não. E eles mesmos responderam que o propósito do namoro é casamento. Mas para que se chegue ao casamento e que se chegue aqui em frente e possa se dizer sim, diante de Deus e da congregação, é necessário criar limites e barreiras para que não possa atropelar essas barreiras. Infelizmente, quando se olha para as estatísticas, 70% a 80%, se não mais, se estiver aqui a errar, né, da nossa juventude, você já não encontra pessoas virgens, você já não encontra jovens castos. E quando se faz o levantamento,
essa estatística toda mostra que um ou outro já se envolveu e já não chega puro no casamento. E alguns têm coragem de chegar e jurar de pé junto e dizer: pastor, nunca aconteceu nada, sem saber que você próprio está apenas a cavar, né? Está a trazer problema para o seu relacionamento. É necessário nós voltarmos e nos purificarmos e nos prepararmos. Também refletiu-se sobre como viver de forma pura num mundo sexualizado. Nosso mundo hoje está sexualizado. Hoje a promiscuidade está em todo lugar, né? Na rua, nos nossos telefones e em todo lugar. E os jovens estão a trazer isso como padrão de vida, a dizer: o mundo é assim, o que nós vamos fazer, né? E quais são as consequências do sexo antes do casamento e qual é o seu impacto? E tivemos aqui um bom painel e uma boa abordagem para dizer assim que o sexo antes do casamento é trágico e tem consequências muito drásticas e muitas vezes consequências irreversíveis. Os jovens precisam ser criteriosos na sua maneira de viver e serem o padrão no ensino e mostrar também integridade e reverência. É importante que haja isso, é importante que os mais velhos olhem para ti e digam assim: sim, realmente nós afirmamos, nós certificamos que este jovem é mesmo cristão, é mesmo fiel e está preparado para isso. E também que use linguagem sadia e linguagem irrepreensível, linguagem saudável, uma linguagem que as pessoas não encontrem motivo para repreender e dizer assim: ele só está a falar de boca para fora, mas uma linguagem e uma abordagem de forma séria, né? O tempo não nos permite, mas o texto está a nos dizer assim, no último versículo, que é o versículo 15, que exorta, repreenda e com toda a autoridade. Querido líder que foi apresentado aqui, represente bem a responsabilidade em que te foi atribuída. Não importa se estás num departamento ou subdepartamento, no lugar aonde você estiver, represente bem. Acima de tudo, Cristo. Cristo precisa ser representado, Cristo precisa ser revestido em ti. E que quando você estiver a falar, fale com autoridade. Fale com autoridade, fale da visão, fale da missão da igreja e fale do propósito aonde você estiver. Não é possível nós termos um líder que nos representa num departamento ou subdepartamento que não conheça qual é a visão nem a missão da igreja e que muitas vezes usa a linguagem e diz assim: eu até não me revejo na liderança da igreja, eu até não me revejo na igreja, eu até não me revejo na vida da vida financeira da igreja. Significa dizer que você está desalinhado daquilo que são os propósitos. E o nosso estatuto, nosso regulamento vai dizer: se em algum momento você se encontrar em desavença, não crie tumulto, retire-se de forma discreta. Querido líder, lá onde você estiver, faça o teu trabalho com autoridade. Isto vai fortalecer o relacionamento, isto vai poder trazer transformação e o nome do Senhor há de ser glorificado. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Amada igreja, quem tem ouvidos, agradecemos a Deus pela rica mensagem do dia de hoje. E, com toda a gentileza, gostaria de convidar os amados irmãos a nos colocarmos em pé e vamos louvar a Deus com o hino número 188 dos nossos hinários Cânticos de Alegria. Vamos cantar o hino Mais Perto, Meu Deus, de Ti. Mais perto eu quero estar. Vamos cantar apenas a primeira e a última estrofe. Aleluia. Estamos a ter um problema técnico, mas ainda assim podemos louvar a Deus com as nossas vozes, amém? Temos a projeção. Vou só pedir às mamães para darem a nota. Geralmente a minha nota tem sido muito estranha.
Mais perto quero estar. Eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu bem, perto de ti, meu bem, meu Deus, de ti. Gostaria de convidar o amado pastor Kalenga para a bênção final. Oremos. Amado Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Uma palavra tão rica, uma palavra encorajadora, uma palavra que nos mostra como nós devemos andar como tua igreja. Obrigado, Senhor. Queremos mais uma vez entregar a cada um de nós que estivemos neste culto, que ao sairmos daqui sejamos pessoas abençoadas por ti, pessoas que vão distribuir esta tua bênção àqueles que ainda não te conhecem. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe e nós oramos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua igreja, de hoje para todo sempre. Amém. E podemos tomar os nossos assentos. Queridos irmãos, chegamos no fim do culto do dia 15 de fevereiro. Não é de hábito, mas temos 2 anúncios da última da hora. O primeiro anúncio vem do subdepartamento da EBDC, Escola Bíblica Dominical de Crianças. Solicitam a todos os professores a comparecerem no próximo sábado às 15 horas para fazer a planificação das lições do mês de março. Então, todos os professores são convidados da EBDC a fazerem parte desse mesmo encontro que vai acontecer aqui na igreja no próximo dia 15. Queridos irmãos, é com alguma tristeza que também dou esse anúncio. Infelizmente, os bandidos não estão só a roubar nos bancos das lojas. Aqui na igreja perderam 2 telefones no templo durante 2 cultos, né? É interessante, o primeiro telefone perdeu quando os candidatos ao batismo estavam a ser apresentados e o segundo telefone perdeu no dia do batismo. É uma situação preocupante e não vamos ser como aquela senhora que o pastor deu o exemplo, que xinga, mas afinal de contas está aí para a igreja, amém? Então é triste saber que no templo acontecem informações. Então esta é uma informação que veio por parte da direção para que, eu não sei se vou dizer, os irmãos parem de roubar que fazem isso, ou se vou dizer para termos atenção nos nossos telefones, amém? Chegamos ao fim do nosso culto, desejo um domingo super abençoado, estaremos juntos no próximo domingo, se Cristo não voltar, amém?
vou pedir ao pastor Nelito para posicionar a porta à direita, o pastor Calenga a porta à esquerda e o pastor Faria a porta ao fundo para poderem despedir a igreja. Deus é bom. E em todo o tempo.